Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo aqui eu quero trazer uma fala de Eduardo Moreira, que fez uma dura crítica ao Lula. Na minha opinião, acertou em cheio. Ele falou várias coisas importantes, fazendo considerações essenciais para a gente entender como que a coisa funciona. E olha, não vou dar spoiler não, vamos aqui trazer, eu vou fazer hoje um react diferente. Vou colocar aqui na tela, não vai ser o react raiz, como o Tamir Felipe chamou aqui, a forma como eu costumo fazer o react. Vamos testar, inclusive, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês preferem. Só que antes de eu fazer esse react aqui, e que eu confesso, tem pouca coisa a acrescentar, além do que o Eduardo Moreira colocou de uma forma muito feliz no seu vídeo. Eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal e não está inscrito ainda. Pô, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo aqui e gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, faz parte. Se puder, compartilhe para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos lá então para o vídeo aqui do Eduardo Moreira, lá no canal ICL, né, importante. Em relação a essa questão do mercado, que eu queria colocar para as pessoas para poder comentar a fala do Lula. E aqui eu já falei, o que tiver que criticar, a gente vai criticar. Aqui a gente não é passador de pano, não. A gente é progressista, a gente é humanista, mas quando a gente acha que tem crítica, a gente vai fazer. Pode ser errada a crítica, mas a gente vai fazer. Vamos. E está correto. Tem que ser assim mesmo, Eduardo. Parabéns pela postura. Porque o que a gente observa em muitos ditos progressistas por aí é de que não se pode criticar o PT, porque senão Bolsonaro volta. O Eduardo, ele não cai nessa narrativa de muitos. Então ele vai fazer uma crítica aqui que eu insisto, né? Eu acho que ele acertou em cheio. Bora então, ele vai trazer uma fala do Lula e depois ele faz algumas considerações. Vamos ouvir a fala do Lula. Eu queria dizer ao glorioso mercado. É um mercado que muitas vezes parece invisível. Ao tentarem julgar o que nós estamos fazendo, digam se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008, quando eu presidi este país. De pergunta ao agronegócio se ganhou o tanto de dinheiro que ganhou no meu tempo. Pergunta aos empresários da indústria se ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu tempo. Pergunta aos banqueiros se ganharam tanto dinheiro. Mas também pergunta aos bancários, aos comerciários, às pessoas que ganham salário mínimo, porque nós provamos que é possível governar para todos de verdade. E governar para todos de verdade significa o crescimento do PIB não é um número para ser utilizado em manchete de jornal. O crescimento do PIB só tem sentido se a gente distribuir o crescimento com aqueles que produziram o crescimento, que é o povo trabalhador desse país. O final da fala é maravilhoso. E eu não tenho uma vírgula para colocar no final dessa fala. Mas o Lula tem um negócio, Vivian, que é o seguinte. O Lula, ele fala muito bem. Ele tem a pausa, ele tem a ênfase. Ele sabe a hora que ele precisa deixar a pausa um pouquinho maior e logo antes da pausa subir um pouco ali o tom da voz para puxar os aplausos e os aplausos coroarem aquele trecho da fala e ao coroarem aquele trecho da fala serem, né, o selo de que aquele selo da fala foi bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir a forma, que é sempre ou quase sempre brilhante, com o conteúdo. E aqui só um acréscimo, né? A turma que normalmente está ali, eles querem aplaudir. Pode falar, a maior aberração, que muitos vão aplaudir, não estão nem aí, como o Eduardo pontuou bem. O Lula já coloca de uma forma em que acaba, além da tendência natural que muitos já tendem a aplaudir, né, de provocar nos outros a vontade, né, de fazer ali o aplauso e chancelar o que está sendo falado. Eu acho que o começo da fala do Lula, eu discordo completamente. Quando a gente fala, tipo... Não discordo do fato, que é um fato, mas eu discordo da gente falar isso como se fosse algo bom. Quando ele fala assim, porque no meu governo nunca os bancos ganharam tanto dinheiro, nunca o agronegócio ganhou tanto dinheiro. Isso, para mim, é algo do qual a gente não tem que se orgulhar. Uma pequena pausa para dizer que quem bateu nessa tecla muito durante a pré-campanha e campanha nas eleições presidenciais foi Ciro Gomes. O Ciro cansou, né, de repetir os números que eu vou trazer para vocês. Durante os governos do PT,
né, a União pagou de juro 4 trilhões, como diz o Ciro, com T de tapioca, e 88 bilhões de juros. No mesmo período, pagou 332 bilhões lá no Bolsa Família. Né? Então, assim, ele é considerado o pai dos pobres. Então, essa montanha de dinheiro que foi para juro, né, podia ser bem menor, porque uma parte, sim, você não tem como evitar, eu entendo. Né? Mas, assim, tanto é que podia ser menor, porque lá atrás, alguns já criticavam da forma correta. E quando eu falo lá atrás, é no começo do governo, 2003, só dá um Google. O Zé de Alencar, vice-presidente da República, vice do Lula, Ciro Gomes, ministro da Integração Nacional, já criticavam os juros altos. Quem era o presidente do Banco Central que comandava essa questão dos juros? Henrique Meirelles. Ficou os 8 anos, não foi um negócio assim, não. Ficou um pouco, rapidamente Lula se arrependeu. Olha, por pouco não voltou para esse novo governo Lula. E o juro alto, além da União gastar mais a serviço aí da dívida, prejudica o empresariado que trabalha, que produz, que tem que pegar um empréstimo alto, né? Desestimula o investimento, inclusive dos pequenos e médios empresários que dependem de financiamento aqui dentro, de pegar empréstimo aqui. Né? Então, assim, prejudica as pessoas, porque aí vai para o cheque especial, o juro aumenta, enfim, questão do cartão de crédito, o próprio crediário. E quem é beneficiado com juros altos de uma forma desnecessária, porque juro alto no Brasil para combater a inflação, que nem de demanda é. Às vezes é uma inflação que, enfim, não se justifica esse juro alto. E no Brasil, hoje, né, quem se beneficia respondendo são os rentistas. Que aí, assim, é isso que aí Lula fala. Nunca, né, ganharam tanto dinheiro como o meu governo. Ele tinha que ter vergonha de falar isso e fala com a boca mais cheia, mais tranquila. Então, o Brasil hoje tem o juro real mais alto do mundo, que é o juro menos a inflação, desconta a inflação. E não é de hoje. Então, assim, esse governo Bolsonaro está acabando com o país. Isso aqui já é uma coisa, infelizmente, antiga, que passou pelos governos do PT, do Fernando Henrique, Michel Temer, e está aí agora com o Bolsonaro, e não duvido que vai continuar sendo assim com o governo Lula, até porque o Banco Central vai continuar o mesmo, que agora é independente, então o Lula nem conseguiria de imediato fazer essa mudança, conseguir, dependendo da articulação, até conseguiria, né, de alguma forma, assim, convencê-los a sair de lá, enfim, ou fazer ali uma mudança na legislação, voltando como era antes, mas supondo, não, então o Lula vai esperar finalizar o mandato desse Banco Central que está, dessa diretoria, e depois mudar. Já há sinalizações de que o Lula vai manter Campos Neto, presidente do Banco Central, colocado pelo Bolsonaro. Então, assim, é realmente, meus amigos, difícil, viu? Mas vamos voltar aqui para o Eduardo. Mas veja que, sem perceber na esquerda, no campo progressista, a gente cai na armadilha que o mercado coloca e a gente está o tempo inteiro se justificando por tal mercado, que eu já falei 500 vezes a palavra mercado aqui, estou me referindo aqui aos donos dos bancos da Faria Lima, aos donos de BTG Pactual, aos donos de BBA, aos donos de Itaú, aos donos dos assets que tem que são as gestoras de recursos, os donos e as donas, mas dona é muito pouco, é quase tudo homem que é dono desse. Lembrei que o BTG, um banco que foi fundado também por Paulo Guedes, foi um dos que doaram para aquela festa Lula-Alckmin no final de 2021. Só para a gente lembrar aqui que tem assim uma... Mas doou por quê? Porque gosta do Lula, é porque já quer ir, né, fazendo parte da turma que vai, ou que bastará ter o poder a partir do dia 1º de janeiro. Desses bancos, são donos desses bancos. Então é o seguinte, a gente, quando quer falar do mercado, a gente fala o seguinte, olha, mas, poxa, eu sempre deixei você ganhar tanto dinheiro, mas, poxa, me dá um pouco de refresco. Poxa, acredita em mim, acredita que eu vou fazer a coisa certa, porque da última vez eu deixei você ganhar um monte de dinheiro. E isso é cair no jogo deles. Porque é o seguinte, é um absurdo essa turma ganhar o dinheiro que ganha no Brasil. E quem está falando isso não é o Eduardo, porque tem inveja que eles ganham esse dinheiro todo. Não é o Eduardo que é recalcado porque queria hoje ainda estar lá ganhando esse dinheiro. Quem está falando que eles ganham muito mais dinheiro que deveriam são os números. Tem vários estudos, um a gente já mostrou aqui, que é um estudo da McKinsey, a consultoria com maior reputação no mundo, que mostra o seguinte, que de todos os países estudados, todos no mundo inteiro,
o país onde o sistema financeiro, bancos e corretoras, mais ganham dinheiro já ajustado para o risco. Porque quando tem mais risco, você fala, tem mais risco, ganha mais dinheiro, tem mais risco. Você já tira isso para poder comparar tudo na mesma base. O país onde mais ganha, que é o único do mundo que está pintado de uma corzinha diferente lá, que é a cor mais escura, um azul mais escuro, é o Brasil. O único. Então, o que eles fazem aqui é um roubo. É um roubo. É o país onde banco cobra mais. Se a gente pode entrar hoje, no site do Banco Central, você botar Banco Central, ranking, taxas de juros. Aí você entra lá, crédito não consignado. Eu estou dando o caminho das pedras. Você entra lá, taxa de juro do banco que mais cobra, mais de 1000% ao ano. Eu vou repetir, mais de 1000% ao ano. Pode, é permitido. Então, quando o Lula fala isso, o agronegócio ganhou muito dinheiro, não sei o que ganhou muito dinheiro, para mim, isso ele deveria estar falando de outro. Ele fala assim, olha só, uma das críticas que eu tenho a fazer aos meus primeiros mandatos é que, com as políticas que eu fiz, eu não consegui impedir que os bancos que não produzem bulhufas nenhuma, com os bancos que bancam a desinformação do nosso sistema de comunicação, com os bancos que, através dos seus lobbies, compram os parlamentares que estão no Congresso, ganharam ainda mais dinheiro do que ganhavam. Só uma pequena pausa. O Eduardo Moreira aqui, eu fico até sem jeito de pausar, porque ele vai falando tanta coisa certa, uma atrás da outra, e aqui ele meio que cobra uma autocrítica do Lula em relação à forma como conduziu todo o processo durante o governo dele, em relação aos bancos. Mas exigir autocrítica do Lula, a gente sabe que não dá certo. Ele chega a brincar. Se eu fizer autocrítica, o que vai sobrar para os outros criticar de mim? Então, quem não faz autocrítica, eu entendo assim, não só na política, vale para a vida, vale para a questão profissional, enfim. Quem não faz autocrítica é porque acha que está no caminho certo. Acha que fez tudo certo no passado, e se fez tudo certo no passado, está disposto a repetir. E o que a gente observa, né, em vários pontos, uma repetição do que deu errado no passado. E o Eduardo Moreira coloca o dedo na ferida aqui, vamos continuar com ele. E nós temos que encontrar uma maneira de frear isso. Mas até a esquerda se submete aos interesses dos bancos. Parte dela. Enquanto a gente está conversando aqui, na surdina, e nenhum jornal está falando disso. Está tendo uma votação no STF para decidir uma disputa entre a União, nós, e os bancos, do recolhimento de PIS/COFINS sobre a receita dos bancos. É uma disputa de mais de 100 bilhões de reais. O Lewandowski começou a votar. A votação. Primeiro voto do Lewandowski a favor de quem? Dos bancos. Dos bancos. E, claro, tem que ver o negócio técnico, não quer dizer que os bancos estão sempre errados. Não quer dizer que eles estão sempre errados, mas eles sempre ganham. Eles ganham as disputas na justiça. Eles ganham as disputas no COAF. Eles ganham o lucro que tem para ser dividido aqui. Eles ganham ali quase que um pedido de sossego do Lula. Pô, me dá sossego, por favor, porque, poxa, vocês ganham muito dinheiro comigo. Isso está errado, Vivian. Isso tudo está errado. E aí, quando o mercadante é escolhido ali no final, eles vão lá e dão essa pressionada que é para ganhar mais afago. Eu discordo do Lula que um governo tem que ser para todos. No Brasil, não tem que ser para todos. No Brasil, o governo tem que ser para os mais pobres, porque aí todos se beneficiam. Que no Brasil, toda vez que a gente tenta governar para todos, acaba governando para os mais ricos. Acaba governando para os mais ricos. Então, essa é uma fala que, pela forma, né, parece, poxa, conciliadora, estamos aqui para todo mundo, mas é uma fala que me incomoda ver o tempo inteiro a gente querendo quase que pedir pinico ali para o mercado, pedir desculpa, pedir ali sossego, pedir a bênção do mercado. E não pode. Não pode, e mais, a gente observa uma prostração no chamado campo progressista. Eu observo nas redes sociais, mas é assim mesmo.
Tem que ser assim. Lula é um gênio, animal político, ele está tentando conciliar todos os interesses. É um negociador, é isso, é aquilo. Então, uma passação de pano, uma prostração, uma rendição de que tem que ser assim, não dá para fazer nada. Sendo que, historicamente falando, a esquerda foi aquela que lutou para transformar as coisas, para mudar, sem se conformar. Não podemos nos submeter a esses caras da forma como a gente se submete. Ontem, anúncios que são anúncios ali para agradar pessoas, eu falei, são pessoas, a qualidade das pessoas foi uma coisa espetacular. O Bernardo Api, um cara... Ele vai fazer aqui uma crítica ao Bernardo Api, que, mais uma vez, ele fez parte do governo Lula lá atrás e agora vai fazer parte desse governo Lula de novo. Vamos ver o que o Eduardo vai falar sobre ele. Que faz busca uma coisa que é muito importante, que todos nós queremos, que é essa simplificação dos impostos, mas não vai nada na linha da progressividade tributária que todos nós, do campo progressista, queremos ou deveríamos querer. E o mercado, tá legal, a mídia não dá muita bola, porque a mídia não levanta a bola disso. Agora, a primeira chance que tem de criticar para botar ele contra a parede, põe. Então, enfim, eu acho que ontem foi mais um dia para a gente ter assim, exemplos inequívocos de como o mercado manda nessa nossa pensão chamada Brasil. Bom, pessoal, é isso. É um vídeo aqui duro, na minha opinião, mas extremamente necessário. Eu assino embaixo em relação às críticas que o Eduardo Moreira fez aqui. Ele é alguém que eu tenho uma admiração pela história, lia os livros que ele escreveu e acho que ele colabora muito com o debate que tem que ser feito. Pode ter uma discordânciazinha aqui e ali, mas é normal, isso faz parte, mas na média, assim, do que a gente observa nos canais e naqueles que estão lutando, de fato, por um Brasil melhor, Eduardo Moreira é alguém que a gente tem que olhar com muita atenção e alguém que eu tenho um profundo respeito e deixo aqui para vocês esse vídeo, vou deixar no comentário fixo, quem quiser assistir, né, depois com calma aí. Mas é isso, quem puder, bora compartilhar isso aqui para que mais pessoas venham para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.